Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos começar uma discussão sobre as fases da escrita, da leitura e da escrita. Para isso, nós vamos utilizar aí como fundamentos Ana Teberoski, Emília Ferreiro e Magda Soares, que desenvolveu um projeto muito bacana em Minas Gerais, tá? Que é o Alfaletrar. Nós utilizaremos como base. Até porque a nossa escrita é um sistema de representação bastante abstrato, porque a gente representa os sons da fala em grafismos, ou seja, em riscos, em traços. E a criança passa por algumas fases para compreender isso. É sobre isso que nós discutiremos hoje. Iniciando, coloquei aqui no slide para vocês que a alfabetização ela é muito diferente de letramento. Até a década de 80, nós já vimos em nossa disciplina que estava-se muito preocupado em ensinar os sons das letras e a forma como se escreve para que o indivíduo pudesse ler eficientemente. Até aí, beleza. Daí a gente tem um estudo de Emília Ferreira e Ana Teberoski que vão começar a falar o seguinte: não basta eu apenas alfabetizar, ou seja, não basta eu aprender, eu ensinar a criança a transformar os sons da fala em letras, ou seja, não basta eu ensinar fonema, a transformação do fonema para grafema. Tá? Não basta eu ensinar a criança a ler e a escrever, mas eu também tenho que letrar essa criança. Daí entra o conceito de letramento, que parte aí do princípio de que não basta aprender a ler e a escrever, mas eu também tenho que ensinar a criança as funções sociais da escrita. Como assim as funções sociais da escrita? Bom, a linguagem, a escrita, né, ela é utilizada para quê? Para interagir, como registro de memória. E então eu tenho que ensinar essa escrita, né, também a partir do contexto social, quanto também ao contexto cultural. É como se a alfabetização fosse a aprendizagem, a aprendizagem de uma tecnologia, porque é uma tecnologia, aprender a transformar sons em letras e letras em sons, né? E aprender até como é que se usa essa tecnologia. É preciso saber usar o lápis, segurar o lápis, não pôr pressão demais no papel, senão rasga o papel, que a gente escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, são elementos de uma tecnologia que é a alfabetização. E que tem processos próprios, são processos próprios, cognitivos, linguísticos, que orientam essa aquisição dessa tecnologia que é a alfabetização. Por outro lado, o letramento, que é aprender a produzir textos, a ler e compreender o que lê, a ajustar o texto que escreve, para quem escreve, em que contexto escreve, com que objetivo escreve, né? De saber identificar e lidar com diferentes gêneros de texto. Isso é letramento, são processos próprios, diferentes dos processos de alfabetização. Os dois processos são distintos, são específicos, com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas, ao mesmo tempo, na aprendizagem inicial da língua escrita, eles devem ser contemporâneos, né? Eles devem atuar ao mesmo tempo. A criança se alfabetiza num contexto de letramento e a criança se letra ao mesmo tempo se alfabetizando. Para isso, Magda Soares vai falar que o texto é o ponto de partida para a aprendizagem. É por meio do texto, é por meio das palavras que compõem o texto, que eu vou conseguir, então, fazer que essa aprendizagem tenha sentido para as crianças, tá? Para a professora passar para a atividade de alfabetização, ela tira do texto uma frase
que tenha palavras que são palavras-chave do texto e que são, ao mesmo tempo, adequadas para aquelas atividades de dividir em sílabas. Então, do texto, frases, das frases, palavras, as palavras divididas em sílabas, aí pode entrar aquele momento em que se divide em sílabas e se coloca nas casinhas ou em qualquer outra figura, né? Tudo isso pode ser muito lúdico, muito interessante para as crianças. Das sílabas se chega aos fonemas, tudo isso apoiado na consciência fonológica e fonêmica. Esse conjunto é alfabetização. Pessoal, conforme vocês viram no vídeo, Magda Soares mencionou ali a consciência fonológica, né? É importante que a gente compreenda e que o professor compreenda que para que a criança compreenda e para que a criança aprenda, assimile a linguagem, né, a representação dos sons da fala em grafismo, a criança vai passar por 3 processos aí, ou 3 fatores que atravessam esse processo, que é a consciência fonológica, o desenvolvimento psicogenético e o conhecimento das letras. Vamos falar do psicogenético. O desenvolvimento psicogenético vai dizer a respeito, né, que as crianças elas precisam descobrir o que as letras representam. Bom, as letras representam a nossa língua. As letras representam aquilo que a gente fala. Só que para isso, Magda Soares vai falar do conhecimento fonológico, ou seja, da consciência fonológica. Ou seja, a criança ela precisa ter consciência do som das palavras. Ou seja, a criança precisa compreender que a escrita representa o som das palavras. E para isso, é importante que ela tenha o conhecimento das letras. Ou seja, a criança ela precisa ter familiaridade com essas letras. Vamos explicar de uma forma um pouco mais simples isso daí. Bom, o desenvolvimento psicogenético, a criança vai começar a compreender que a gente pode representar aquilo que se fala. E como que a gente representa aquilo que se fala? Por meio das letras. Ah, mas professor, como que eu posso fazer isso lá na educação infantil? É muito fácil, gente. Primeiro, eu vou cumprir aquela função de escriba da sala. Escriba da sala? Sim, o professor vai ser o escritor da turma. Pessoal, vamos montar uma historinha. E o professor vai escrevendo no quadro, as crianças vão ditando a história que eles querem inventar e o professor vai escrevendo. Uma outra também. A gente pode pegar uma poesia e a gente, pegando cada estrofe daquela poesia, a gente ir representando aquilo que está escrito por meio do desenho. A criança vai saber que aquilo que está escrito, que aquelas palavras representam aquele desenho, tá? Que é o que a gente fala que a criança vai reconhecendo a função social da escrita. Ou seja, a criança vai compreendendo que a gente representa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala na escrita. Além disso, ter um contato muito vasto com livros de história, né? Com diversos aparatos aí escrito, tá? O conhecimento das letras nada mais é do que eu ensinar as letras para as crianças. A criança ter familiaridade com as letras, né? Como que eu começo com isso? Bom, posso começar com o próprio nome do aluno, posso começar também depois eu posso fazer esse reconhecimento com os nomes dos alunos da sala, tá? Letras iniciais do seu nome, letras finais do seu nome, letras iniciais do nome do coleguinha, o que começa com a letra do seu nome, tá? E essa consciência fonológica então, a criança saber o som das palavras. Então, é reconhecer cada letra e reconhecer o som de cada letra, tá? E então, como eu falei para vocês, e que está aqui, ó, passa por as fases da escrita, da leitura e da escrita, passa por diversos níveis. Então, a gente tem a icônica, a garatuja, a pré-silábica, daí a gente tem a silábica sem valor sonoro e com valor sonoro,
A gente tem a silábico-alfabética, a alfabética e a ortográfica. É sobre esses pontos que a gente vai ver agora. Então, nós vamos falar sobre a fase icônica, tá? A fase icônica, nessa fase a criança ainda não sabe, tá? Que o que se representa são os sons da palavra. Logo, a imagem funciona então como expressão do seu pensamento, através de desenhos. Ela não tem noção da escrita, o sentido propriamente dito, tá? Então, para ela, escrever é a mesma coisa que desenhar. Logo, se você pede para ela escrever borboleta, ela vai desenhar a borboleta. Ela não compreende que a gente não precisa desenhar, mas que a escrita, sim, representa os sons da fala. Beleza. A segunda etapa são as garatujas, tá? É uma fase posterior às garatujas, em que a criança ela passa a compreender que se escreve alguma coisa, que é a etapa não icônica que a gente fala, tá? Então, essa etapa ela vai além do desenho. Então, funciona como expressão do pensamento da criança, através dos rabiscos. Daí o termo também não icônico. A criança inicia o conceito da escrita, mas ela ainda não reconhece as letras do alfabeto e seu valor sonoro. Ou seja, ela não conhece as letras do alfabeto e muito menos os sons dessas letras. Cai, balão na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. Jacaré. Tem quantos pedacinhos? Então vamos colocar a tampinha. Vamos fazer com tia Leia. Fecha a mãozinha. Toda vez que a boquinha abre o dedinho. O dedinho sobe, isso mesmo. Então vamos. Já. Cá. Ré. Tem quantos pedacinhos? Ao levantar dedos diferentes para cada sílaba falada, a criança percebe mais claramente a divisão da palavra em pedaços e a relação destes com os sons. 3 pedacinhos, então põe aqui para tia Leia 3 tampinhas. Isso! Esse trabalho é fundamental para auxiliar a criança a passar das fases icônica e garatuja para a escrita com letras. O que é isso aqui, amore? Pato. É um pato. Como é que escreve o nome do pato? Põe o nome do pato aqui pra mim, por favor. Pega o lápis e escreve o nome do pato. Gabriele sabe que as palavras podem ser divididas em pedacinhos, que se usam letras para escrever, e está descobrindo de que forma essas letras se relacionam com os sons. Pato. Aqui tem escrito pato. É? Fecha a mãozinha. Olha pra tia Sônia agora. Agora fala pato. Pato. Não, fala de novo. Pato. Quantos pedacinhos tem o pato? 2. Tem 2. E aqui, olha, lê agora pra tia Sônia aqui. Pato. Não, sem o desenho, só a letra. Pato. Pato. Tô. E cadê o tô? A professora tenta fazer com que Gabriele comece a perceber que ela pode ler e escrever relacionando uma letra com cada uma das sílabas. No momento que ela percebe que é com letra que as pessoas escrevem, ela escreve letras. Para qualquer palavra. Ela escreve aí urso, ela sai fazendo um monte de letras, as letras que ela conhece, né? E aqui agora, o que é isso aqui? Telefone. Um telefone? Agora você pode escrever para mim o telefone? A intervenção da professora deve ajudar a criança a perceber que as letras representam os sons da palavra. Deve orientar a criança a avançar para a fase silábica sem valor sonoro, ou seja, na qual ela escreve uma letra para cada sílaba, independentemente da letra que escreva. A professora pede que a criança leia o que escreveu, apontando os pedacinhos que identificou oralmente. Vamos ler do jeito que eu falei? Dedinho, vai colocando. Fala para mim. Lei. Lei. O que nós temos que fazer? Risca lá, risca lá.
A professora estimula a criança a refletir sobre as letras que sobraram. Vamos desmanchar? Você riscou essa aqui? Riscou? Vou desmanchar, hein? Ó. Ela espera que a criança coloque uma letra para cada pedacinho da palavra falada. Você pediu para desmanchar a outra? Não precisava desmanchar essa, não? Então põe ela lá de volta. Agora lê para mim de novo. Agora tá ok? Muito bom. Em geral, ela pensa que se uma letra só não dá para escrever, tem que botar mais de uma. 2 letras também é pouco, né? Isso tudo está na pesquisa da psicogênese. Então, se você fala para ela escrever pé, ela põe 2 letras, ela põe, digamos que ela se chama, um menino chama Pedro, então ela põe um P e um R, né? E diz que escreveu pé ou coisas desse tipo. Mas aí ele acha que 2 é pouco. Para poder escrever ou ler, tem que botar 3, no mínimo. Aí ele põe 3. Se a palavra é grande, sai botando uma porção de letras aí, né? Que é a fase que se chama pré-silábica. Então, onde é que nós estamos até agora? Na fase icônica, escrever é desenhar. A fase da garatuja, escrever é imitar as pessoas que fazem essas linhas aí, né? E, não, escrever é com letras. Então, qualquer letra que eu ponha serve, né? Que é a fase pré-silábica. Icônica, garatuja, pré-silábica. Vindo do fundo de uma caverna profunda e escura, era uma jovem urso marrom e seu nome era Douglas. Preciso de um abraço desse